O código de Jesus para prosperar, que Hill traduz. Antes de tudo, pare por um instante. Respire fundo. Você está prestes a compreender algo que poucos realmente entendem. O elo invisível entre a sabedoria espiritual de Jesus e o método científico de prosperidade revelado por Napoleon Hill. Esse é o ponto em que fé e mente se unem, onde o invisível se torna palpável e onde o buscar primeiro o reino de Deus encontra o pense e enriqueça. É aqui que o mistério se revela para quem tem olhos de ver. Jesus, ao falar do reino, não falava de um lugar distante, mas de um estado de consciência. Quando dizia, "O reino de Deus está dentro de vós", ele estava ensinando que toda prosperidade nasce da mente e do coração alinhados com a fonte. Hill, séculos depois, traduziu esse mesmo princípio ao afirmar que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Duas frases, dois mestres, a mesma verdade em linguagens diferentes. O poder criador está dentro de você. Hill dizia que riqueza não é apenas dinheiro, mas a manifestação da harmonia entre pensamento, fé e ação. E é exatamente o que Jesus ensinava quando multiplicava pães, transformava água em vinho e curava com uma simples palavra. Ele vibrava numa frequência de certeza absoluta. Ele não duvidava. Ele falava e o universo obedecia. E esse é o código, a consciência da fé ativa. Quando você acredita de todo o coração, com a emoção certa e age como se já fosse real, o milagre ocorre. Hill chamou isso de transmutação da fé em riqueza tangível. Jesus chamou de fé que move montanhas. Ambos falam da mesma energia. Porém, há um segredo que quase ninguém percebe. Jesus sempre associava seus milagres à gratidão e à visualização. Antes de multiplicar os pães, ele levantou os olhos ao céu e agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele disse, "Pai, graças te dou por me ouvires." Hill traduziu isso dizendo, "A mente grata é um ímã para os bons resultados." Percebe o mesmo princípio operando sob nomes diferentes? A gratidão abre a frequência e a fé mantém a vibração. É por isso que muitos oram, mas poucos recebem. Porque não basta pedir, é preciso sentir que já tem. Você quer prosperar? Então compreenda. Jesus e Hill nunca separaram o espiritual do material. Eles sabiam que a matéria é apenas o reflexo da energia consciente. Quando Jesus dizia, "assim na terra como no céu", ele explicava que o mundo externo apenas replica o que você vibra no interno. Hill dizia o mesmo, "O sucesso começa na mente." O código é vibrar o que você deseja antes que exista. É isso que transforma a oração em resultado e pensamento em riqueza. Nesse momento, peça-se silêncio interior. Imagine-se sentado diante desses dois mestres. Jesus te olha com ternura e diz, "Peça e lhe será dado." Hill sorri e complementa, "Mas antes creia e haja." Você percebe que o segredo é um só. Acreditar profundamente que o invisível está se formando em seu favor. Não espere ver para crer, creia para ver. Agora reflita, quantas vezes você duvidou logo após orar? Quantas vezes disse amém e segundos depois pensou, será que vai dar certo? É nesse instante que o código se quebra. A dúvida é o vírus da fé. Hill alertava, a mente indecisa destrói seus próprios planos. Jesus dizia, se tiveres fé e não duvidares, tudo o que pedires será feito. Ambos estão te dizendo, a dúvida é a negação da criação. Por isso, se quiser decifrar o código de prosperidade, comece disciplinando o pensamento. Substitua a ansiedade por certeza, o medo por gratidão e a pressa por confiança. Quando a mente repousa em paz, a energia do universo trabalha em silêncio. Você não precisa correr atrás, precisa vibrar no mesmo ritmo daquilo que deseja. É assim que o reino se manifesta, não com esforço, mas com sintonia.
E aqui vai o primeiro exercício mental que Jesus e Hill fariam juntos, se vivessem na mesma era. Todas as manhãs, antes de agir, declare mentalmente: hoje, o Espírito da Abundância age através de mim. Não como reza, mas como comando consciente. Veja-se agindo com confiança, recebendo boas notícias, fechando negócios, prosperando naturalmente. Isso é fé em ação. Isso é o código operando. Jesus dizia: vos será feito conforme a vossa fé. Hill traduz: o subconsciente aceita como verdade tudo o que você repete com emoção. O código é repetição com sentimento, ação com propósito e confiança sem interrupção. É viver o milagre antes que ele apareça. Você acredita que pode prosperar? Não apenas diz que acredita, mas sente isso nas células? Essa é a diferença entre quem sonha e quem manifesta. Porque quem verdadeiramente compreendeu o código não busca o milagre, ele o cria. Agora respire e diga: o reino está em mim e dele vem toda a prosperidade. Essa é a primeira chave. A mente de Cristo e a mentalidade de Hill. Imagine Jesus sentado em silêncio no deserto, após 40 dias de jejum, sendo tentado a transformar pedras em pão. Essa cena é mais profunda do que parece. Ela representa o conflito interno de todo ser humano entre o desejo imediato e o domínio da consciência. Jesus poderia ter transformado aquelas pedras, mas não o fez, porque sabia que o verdadeiro poder não está em provar algo ao mundo, mas em dominar o próprio impulso. Hill explicava o mesmo quando dizia: a disciplina da mente precede a conquista material. Aquele que domina o pensamento domina o destino. O deserto é o lugar onde o ego morre e a fé nasce. Quando Jesus venceu a tentação, ele mostrou ao mundo o que Hill chamaria de maestria mental. Essa maestria é o núcleo da prosperidade. A maioria das pessoas fracassa porque quer a recompensa antes do aprendizado. Quer o ouro sem atravessar o fogo. Hill observou que todos os milionários que estudou passaram por provações severas antes de enriquecerem. Jesus também viveu o processo, foi rejeitado, traído, humilhado, mas nunca reagiu com desespero, pois sabia que cada etapa moldava sua vibração. Prosperar não é escapar da dor, é transcender o medo com fé inabalável. Quando Hill escreveu que toda adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente, ele estava ecoando a sabedoria de Cristo. Jesus dizia: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o mesmo princípio. O sofrimento é um código de transformação. Quando a vida te testa, não está te punindo, está te calibrando. O ouro precisa do fogo para brilhar. E quanto mais intensa a chama, mais puro o resultado. Pense nas vezes em que você quase desistiu. Quantas portas se fecharam antes de uma bênção maior aparecer? Isso não é coincidência. É o código em ação. Deus retira o que é pequeno para abrir espaço para o grandioso. Hill chamava isso de sinal de redirecionamento. E Jesus dizia: o Pai poda o ramo para que dê mais frutos. A poda dói, mas sem ela não há crescimento. A mente de Cristo é o estado supremo de fé e ação consciente. Hill dizia que devemos assumir o controle de nossos pensamentos antes que eles nos controlem. Jesus demonstrava isso em cada gesto. Quando a tempestade veio, ele dormia em paz no barco. Enquanto os discípulos se desesperavam, ele apenas disse: homens de pouca fé, e ao despertar, ordenou ao vento que se calasse. O mar obedeceu, não porque ele fosse apenas divino, mas porque vibrava na frequência da ordem universal, a fé absoluta. Quando você se alinha a essa vibração, até as circunstâncias te obedecem. O que chamamos de milagre é apenas o resultado natural de uma mente que não duvida. Hill traduziu isso como a mente dominada por um propósito definido.
Jesus chamava de fé do tamanho de um grão de mostarda. Ambos falavam de foco. A diferença é que um usava a linguagem espiritual e o outro a linguagem mental. Mas o código é o mesmo. O foco é a semente e o sentimento é a água. Você já percebeu que Jesus nunca dizia, vou tentar? Ele dizia, vai e está feito. Hill ensinava que o subconsciente responde a comandos diretos, não a dúvidas. Por isso, quando você afirma com fé, eu recebo, o universo começa a reorganizar-se para confirmar esse comando. A dúvida é o único obstáculo. E quando Hill dizia que a fé é o eterno elixir que dá vida ao impulso do pensamento, ele traduzia o que Jesus já demonstrava ao caminhar sobre as águas. Ele não apenas acreditava, ele sentia-se sustentado. Caminhar sobre as águas é uma metáfora para andar sobre o impossível quando você está vibrando em fé pura. E é isso que o código de Jesus ensina. Não espere condições, crie-as pela convicção. Portanto, se quiser prosperar, pare de medir o tamanho do problema e comece a medir o tamanho da sua fé. As contas, as dívidas, os obstáculos, todos obedecem à sua vibração dominante. Você não atrai o que quer, mas o que acredita ser digno de receber. Hill dizia que a pobreza mental precede a pobreza material. Jesus dizia, a cada um será dado conforme a sua fé. Em ambos, a lição é clara. Você nunca recebe o que pede, e sim o que vibra. Então, antes de pedir prosperidade, pergunte-se, eu vibro como alguém próspero ou vibro como alguém desesperado por ajuda? Essa diferença muda tudo. Quando a vibração muda, o campo muda e o invisível começa a conspirar ao seu favor. O código do coração, a emoção que manifesta. Jesus sempre agia com amor. Mesmo quando corrigia, o fazia com compaixão. Ele sabia que o amor é a energia criadora mais poderosa do universo. Hill observou o mesmo ao afirmar que a emoção é o combustível do pensamento criativo. Sem emoção, não há fé viva. Sem sentimento, não há vibração capaz de moldar a realidade. É por isso que tantas pessoas afirmam, visualizam e oram, mas não veem resultados, porque fazem mecanicamente, sem emoção real. O código de Jesus exige sentimento. Ele chorava pelos outros, sentia suas dores, vibrava empatia. Por isso, seus milagres eram instantâneos. O coração estava aberto. O amor é a chave secreta da abundância. Hill dizia que o ódio e o medo bloqueiam o fluxo mental. Jesus ensinava que o amor lança fora todo medo. Ou seja, quando você ama o que faz, ama as pessoas e ama o processo, a energia se alinha. Tudo que você faz com amor multiplica. Tudo que você faz com medo se fragmenta. E aqui está a tradução direta do código. Amor, plais, fé, pais, ação, ais, manifestação. Repare como Jesus nunca resistia ao que é. Ele não dizia, isso não deveria acontecer. Ele apenas agia a partir do estado de presença. Hill chamava isso de controle emocional consciente. Quando você domina a reação, transforma a vibração. E quando a vibração muda, o resultado inevitavelmente muda. Quer prosperar? Então ame primeiro o que ainda não existe. Ame a ideia do que você quer antes de vê-la. Ame a casa que ainda não comprou, o projeto que ainda não nasceu, o negócio que ainda não prosperou. Esse amor é fé em forma pura. Jesus dizia, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes. Hill dizia, a emoção de posse cria a posse. Ambos revelam que o sentimento antecede o fato. Quando você age nesse estado, a vibração do amor começa a atrair pessoas, oportunidades e ideias que vibram na mesma frequência. Você deixa de lutar contra o mundo e passa a cooperar com ele. Jesus chamava isso de andar na luz. Hill chamava de mente positiva. E o resultado é o mesmo. Portas se abrem sem esforço. Neste momento, pense em algo que você deseja muito, algo que parece distante.
Agora, feche os olhos e sinta gratidão por já possuir isso. Veja-se usando, vivendo, sorrindo. Não é imaginação, é criação. O universo não distingue o real do mental, ele responde à vibração. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que desejar é errado, que riqueza é pecado, que Jesus era pobre. Mas Hill desmontou esse mito. Pobreza não é santidade. É desconexão da abundância divina. E o próprio Cristo demonstrou abundância em tudo o que tocava. Multiplicava recursos, gerava fartura, alimentava multidões. O problema é que a religião interpretou o desapego como miséria, quando na verdade significa liberdade. Prosperar sem ser escravo do dinheiro, esse é o verdadeiro código. O segredo, portanto, é unir o coração ao propósito. Hill dizia: o desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização. Jesus dizia: buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. A diferença? Nenhuma. O reino é o estado de amor e fé que atrai tudo o que você precisa. No meio desse entendimento, quero te pedir: comente abaixo se você já sentiu isso. Aquele momento em que algo impossível simplesmente aconteceu porque você acreditou. Compartilhe, porque quando você declara seu milagre, fortalece sua fé e ativa a de outros. Lembre-se, fé é vibração, amor é frequência e ação é o gatilho. Junte os três e o invisível se torna visível. O trabalho invisível de Deus. Há um momento na jornada em que parece que nada está acontecendo. Você ora, visualiza, trabalha, mas o resultado não vem. É aí que muitos desistem. Mas Jesus e Hill concordariam. É nesse silêncio que Deus mais trabalha. O código da prosperidade inclui o tempo invisível, o intervalo em que o universo está rearranjando tudo. Jesus dizia: o semeador dorme e se levanta, e a semente germina sem que ele saiba como. Hill traduzia isso como fé persistente em ação, mesmo sem evidências. Prosperar é plantar, regar e esperar sem desespero. É confiar que o invisível está gestando o visível. Hill observou que as pessoas ricas que estudou tinham uma característica em comum. Sabiam esperar com confiança. Não esperavam paradas, mas agindo. Elas plantavam diariamente, acreditando que o retorno era inevitável. É o mesmo que Jesus ensinava nas parábolas. Quem planta com fé, colhe em abundância. Quem desiste, perde o ciclo. O campo não falha. Quem falha é quem para de acreditar antes da colheita. Quando você ora e sente que não é ouvido, lembre-se, Deus trabalha em silêncio. O atraso aparente é parte do código. É o teste da vibração. Se você permanece em paz quando nada acontece, está vibrando no nível certo. Se entra em desespero, ainda não entendeu o código. Hill dizia: a persistência é a prova da fé. Jesus dizia: quem perseverar até o fim será salvo. Ambos se referem ao mesmo princípio, o poder de continuar acreditando. Esse é o momento de revisar sua vibração. Você tem falado como alguém próspero ou como alguém carente? Tem vibrado como quem confia ou como quem teme? O código não responde às palavras, responde à energia. Deus não ouve o que você diz, Ele sente o que você vibra. A prosperidade vem quando você passa a agir como se já tivesse recebido. Jesus agradecia antes do milagre. Hill chamava isso de visualização emocionalizada. É o mesmo poder. Agradeça antes de ver, sinta antes de tocar, declare antes de possuir. É assim que o invisível se move. Pense em todas as pessoas que desistiram um passo antes do milagre. Hill dizia que o sucesso está a um passo da desistência. E Jesus, mesmo crucificado, manteve a fé até o último instante, dizendo: está consumado. Essa é a fé que manifesta. Não é uma fé condicionada ao resultado, é uma fé que confia mesmo no escuro. Hoje, Deus te pede o mesmo. Continue, mesmo se nada parecer mudar, mesmo se as contas pesarem, mesmo se o silêncio do céu te incomodar.
O código está sendo decifrado dentro de você. Prosperar não é receber algo, é se tornar alguém. A riqueza é um estado de consciência. Hill dizia que a verdadeira riqueza é primeiro mental, depois material. Jesus dizia, pois aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ambos revelam que a prosperidade não começa no bolso, mas na mente. Muitos buscam mudar o mundo externo, mas o código só se ativa quando você muda o interno. Você já percebeu que pessoas com mentalidade pobre continuam perdendo o que ganham? Porque a mente delas ainda vibra em escassez. Jesus explicou isso com a parábola dos talentos. Aquele que teve medo de perder, perdeu até o que tinha. O medo é a vibração da perda. Hill confirmava: a mente dominada pelo medo atrai circunstâncias de medo. Se você quer prosperar, deve expulsar o medo e substituí-lo pela expectativa do bem. Mudar a mente é a maior transmutação. Hill falava em fé aplicada. Jesus dizia: renovai a vossa mente. Quando você muda o padrão mental, muda o campo vibracional e, consequentemente, muda os resultados. Tudo o que acontece fora é apenas reflexo do que acontece dentro. O código de Jesus e Hill é claro. A prosperidade é consequência, não objetivo. É o reflexo natural da vibração correta. Hill chamava de estado de mente de riqueza. Jesus chamava de vida em abundância. Ambos ensinavam que quando o ser humano desperta a consciência divina em si, o dinheiro e as oportunidades passam a circular como rios que seguem o curso natural. Pense em um ímã. Ele não precisa correr atrás do metal, apenas atrai porque vibra em uma frequência específica. Assim é o homem alinhado com a prosperidade. Ele não força, ele flui. Hill dizia que riqueza é energia organizada. Jesus dizia: não vos inquieteis pelo amanhã. Em outras palavras, pare de se preocupar e comece a confiar. Quando você se torna o tipo de pessoa que vibra em confiança, gratidão e propósito, tudo começa a se mover em seu favor. Pessoas aparecem, ideias surgem, portas se abrem. Você deixa de correr atrás e passa a atrair. Isso é viver o reino. É a tradução prática da fé. Mas atenção, a riqueza não é apenas acumular, é servir, compartilhar, expandir. Jesus multiplicava o pão para alimentar, não para exibir. Hill dizia que o sucesso duradouro só vem com propósito que beneficia outros. Quando você enriquece ajudando, o fluxo nunca se interrompe. A generosidade é a assinatura de quem entendeu o código. Por isso, toda vez que você dá sem medo, você está afirmando ao universo: eu tenho mais que o suficiente. E o universo responde: então, receba mais. É uma lei. E Jesus sabia disso quando disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e transbordante. A senha final do código, chegamos ao ponto mais profundo do código, a união entre fé, propósito e ação inspirada. Jesus e Hill nunca falaram de passividade, falaram de alinhamento. O verdadeiro homem de fé não espera sentado, ele age com confiança. É o que Hill chamava de ação persistente guiada pela fé. Jesus demonstrou isso em cada passo. Ele pregava, curava, caminhava, mesmo sem ter onde reclinar a cabeça. Ele confiava no fluxo da provisão. O código final é simples, mas poucos o praticam. Ouça a intuição e haja imediatamente. Hill dizia que o sexto sentido é o canal da inteligência infinita. Jesus dizia: o Pai fala em secreto. Essa voz interior é o GPS da prosperidade. Quando você aprende a ouvi-la e obedecer sem hesitar, entra no fluxo do milagre contínuo. Mas como ouvir essa voz? Silenciando o ruído mental. Jesus se retirava para orar em lugares desertos. Hill chamava isso de reconexão com a fonte criadora.
Ambos sabiam que o poder não vem do barulho, mas do silêncio. É no silêncio que Deus revela o próximo passo. E quando você age em sintonia com essa voz, tudo se encaixa. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem, os problemas se dissolvem. Isso não é coincidência, é alinhamento. Prosperar é viver em estado de sincronicidade. Agora, entenda. O código não é uma fórmula mágica, é um estado de ser. É viver como quem já tem, amar como quem já venceu, agradecer como quem já recebeu. Hill chamava de fé consciente. Jesus chamava de vida abundante. Se você aplicar esse código, começará a notar sinais, coincidências, ideias, encontros inesperados. São respostas do universo dizendo: você está no caminho certo. Não ignore esses sinais, eles são as coordenadas da sua nova realidade. E agora, antes de encerrar, faça isso. Feche os olhos e diga: eu me uno à mente divina. O reino está em mim e dele vem toda a prosperidade. Sinta, acredite, respire. Porque o código de Jesus que Hill traduziu não é sobre religião, é sobre despertar. É sobre lembrar que você foi criado à imagem e semelhança do Criador. E o Criador não conhece escassez. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e escreva nos comentários. Eu ativei o código da prosperidade. Assim você confirma no campo o que está nascendo em sua alma. Como viver o código de Jesus e Hill na vida real. Você já percebeu que a maioria das pessoas ora por prosperidade, mas pensa em escassez o dia todo? Acordam preocupadas com contas, dormem pensando em dívidas e entre um suspiro e outro dizem que têm fé. Jesus e Hill sabiam que isso é impossível. Fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço. É como tentar ouvir duas rádios ao mesmo tempo. O som vira ruído e o universo responde ao sinal mais forte. Se a vibração do medo é constante, é ela que se manifesta. Por isso, o primeiro passo para aplicar o código é desintoxicar a mente da escassez. Comece reprogramando o diálogo interno. Quantas vezes você diz: está difícil, nunca sobra, o dinheiro some? Cada frase dessas é um comando para o subconsciente. Hill ensinava que o subconsciente aceita tudo o que é repetido com emoção. Jesus dizia: pelas tuas palavras serás justificado. As palavras moldam o campo vibracional. A prática é simples. Substitua cada queixa por uma afirmação de abundância. Em vez de está difícil, diga: estou aprendendo a prosperar com sabedoria. Em vez de não tenho dinheiro, diga: meu dinheiro está chegando de fontes esperadas e inesperadas. Repita até que o subconsciente aceite como verdade. O segundo passo é purificar a vibração emocional. Emoções negativas travam o fluxo financeiro. Culpa, inveja, ressentimento e raiva são como areia nos engrenagens da abundância. Jesus ensinava o perdão não apenas como virtude moral, mas como ferramenta vibracional. Se perdoardes, sereis perdoados. Ele falava de liberar energia presa. Hill também observou isso. Nenhum homem pode alcançar sucesso sustentado enquanto guarda rancor. Se quiser prosperar, liberte o passado. Faça o exercício do perdão todos os dias. Feche os olhos, visualize a pessoa que te feriu e diga mentalmente: eu te libero e me libero. O perdão não muda o passado, mas muda a frequência do presente. O terceiro passo é definir um propósito ardente, o propósito definido principal, que Hill considerava o início de toda a riqueza. Jesus vivia com propósito: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O propósito cria direção e magnetismo. Sem ele, a energia se dispersa. Escreva seu propósito em uma frase simples e poderosa como: minha missão é prosperar com propósito e ajudar outros a despertarem para o poder de Deus dentro de si. Leia todos os dias, de manhã e à noite, sentindo gratidão por já estar vivendo esse propósito. Agora vem a prática que transforma desejo em fé viva, a visualização emocionalizada.
Jesus dizia: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes. Hill traduzia: veja o fim antes de começar. Sente-se em silêncio, respire fundo e imagine-se vivendo a vida que deseja. Veja os detalhes, o lugar, as pessoas, a alegria. Sinta o perfume, a textura, a emoção. Quanto mais vívida a imagem, mais rápido o subconsciente aceita. Repita até que pareça real. Quando terminar, agradeça. Essa prática cria uma impressão no campo quântico. O próximo exercício é agir como se já fosse próspero. Hill dizia: a fé sem ação é morta. Jesus provava sua fé agindo. Multiplicava pães porque sabia que o alimento existia no campo invisível. Ação inspirada é o elo entre o invisível e o visível. Comece a agir como quem já possui abundância. Não significa gastar sem responsabilidade, mas se comportar com confiança e generosidade. Aquele que acredita na escassez segura cada moeda com medo. Aquele que confia em Deus usa o dinheiro com sabedoria e paz. Outro ponto essencial é servir com amor. Hill afirmava que o sucesso duradouro nasce do serviço útil. Jesus dizia: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Prosperar é contribuir. Pergunte-se todos os dias: como posso gerar valor hoje? Pode ser com palavras, trabalho, gentileza ou um produto que melhora a vida de alguém. A lei é clara: o que você entrega ao mundo retorna multiplicado. E agora, o ponto que Hill chamava de transmutação da energia sexual, e Jesus traduzia como pureza de intenção. Ambos sabiam que a energia criadora é neutra. Pode gerar arte, riqueza ou destruição, dependendo do foco. Use essa força para criar. Quando sentir paixão, canalize para seus projetos, orações e visualizações. É a energia mais poderosa que existe e, quando direcionada ao bem, abre portais de prosperidade. O próximo segredo é a prática da gratidão consciente. Jesus agradecia antes do milagre. Hill dizia: a mente grata atrai abundância. Agradeça pelo que tem e pelo que ainda virá. Faça um diário de gratidão. Todas as noites, escreva 10 motivos pelos quais você é grato. Inclua até os desafios. Quando você agradece até pelos testes, o universo entende que você aprendeu a lição e eleva sua frequência. Outro exercício é o silêncio estratégico. Em vez de reclamar ou discutir sobre falta, cale-se e observe. Jesus se retirava para orar. Hill dizia que a quietude é o canal da inteligência infinita. Passe 10 minutos por dia em completo silêncio, sem celular, sem distrações. Apenas sinta a presença divina. Isso alinha sua mente com o campo criador. E não esqueça o exercício da vibração da generosidade. Separe uma parte do que ganha, mesmo que seja simbólica, para doar. Não é o valor, é a intenção. O ato de doar afirma: eu tenho mais do que o suficiente. Essa vibração expande. Pessoas prósperas não doam por culpa, doam por alegria. Na parte prática financeira, aplique o código ao dinheiro físico. Hill dizia: trate cada moeda com respeito. Jesus falava sobre o servo fiel nas pequenas coisas. Crie um ritual simbólico. Toda vez que receber dinheiro, segure e diga: obrigado, Deus, por essa energia abundante fluindo em minhas mãos. Isso muda a relação emocional com o dinheiro. Agora, uma metáfora poderosa. Imagine-se como um canal de rio. Se o canal está entupido com medo, raiva e dúvida, a água da prosperidade não passa. Quando você limpa o canal com fé, perdão e propósito, a água volta a correr. Prosperar é permitir o fluxo, não é acumular, é circular. Hill recomendava criar o conselho invisível, onde você se reúne mentalmente com mestres que admira. Jesus dizia: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, estarei no meio deles. Feche os olhos e imagine estar diante de Jesus, Hill, e qualquer outro mentor espiritual.
Faça perguntas em silêncio e escute as respostas interiores. Elas virão como intuição, ideias ou sensações. Outra prática: converter medo em movimento. Quando sentir medo financeiro, não paralise. Faça algo. Organize suas finanças, ligue para um cliente, estude algo novo. O medo só tem poder quando você para. A ação dissolve o medo. Agora pense no trabalho. Muitos pedem prosperidade, mas detestam o que fazem. Isso bloqueia o fluxo. Jesus dizia: tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração. Hill dizia: a única maneira de vencer é amar o que faz. Se não ama, comece a colocar amor no processo. Quando você vibra prazer no trabalho, a energia de prosperidade se ativa. E se o dinheiro ainda não chega? Continue. O código não falha, apenas testa sua constância. É como uma senha longa. Se faltar uma letra, não abre. O elemento que falta quase sempre é paciência. O tempo é parte da bênção. Aplique o código também nos relacionamentos. Hill dizia que o poder da mente mestra se multiplica quando duas ou mais pessoas estão em harmonia. Jesus dizia: onde há concordância, tudo será feito. Escolha se cercar de pessoas que acreditam, não de quem reclama. Cada palavra ouvida é uma semente no seu campo mental. E aqui vai uma técnica final que une tudo. Todas as manhãs, ao acordar, coloque a mão no peito e diga: eu e o Pai somos um, e juntos criamos abundância. Depois, visualize luz dourada descendo sobre você, iluminando sua mente, coração e mãos. Veja essa luz se espalhando por sua casa, seu trabalho e suas finanças. Permaneça nesse estado por alguns minutos. Esse é o código em ação. O segredo que Jesus e Hill compartilhariam é simples. O poder não está fora, está em você. Quando você se alinha, tudo ao redor muda. A vibração certa atrai oportunidades certas. Prosperar é despertar para o que já é seu por herança divina. Aplique, pratique, repita. O código responde à constância. E lembre-se, quando Jesus disse: vós sois deuses, ele não falava de arrogância, mas de potencial. Hill dizia: o homem é o mestre de seu destino. O mesmo ensinamento com outra linguagem. Você foi criado à imagem da abundância, não da escassez. O universo quer que você prospere, porque através da sua expansão, ele se manifesta. Agora declare: eu ativo o código de Jesus em minha vida. A abundância divina se manifesta através de mim. Compartilhe essa mensagem e escreva nos comentários: eu vibro prosperidade todos os dias. Aplicando o código na vida financeira, profissional e espiritual. Há uma verdade silenciosa que atravessa os séculos. A abundância não vem a quem corre atrás dela, mas a quem se torna compatível com ela. Hill chamou isso de lei da vibração correspondente. Jesus chamou de buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. É a mesma força sob nomes diferentes. Isso significa que o dinheiro nunca é o ponto de partida, é o reflexo final de um estado interno. Se você quer mudar suas finanças, comece ajustando a vibração, não a carteira. A primeira prática para aplicar o código de Jesus e Hill ao dinheiro é desassociar o medo do ganho. Muitas pessoas carregam, sem perceber, crenças herdadas de que riqueza é pecado, egoísmo ou ilusão. Mas Jesus nunca condenou a riqueza, condenou a idolatria. Há uma diferença gigantesca entre amar o dinheiro e compreender o dinheiro como energia divina de troca. Hill dizia: o dinheiro é bom quando serve e mal quando domina. Então, reeduque sua mente para ver o dinheiro como um servo espiritual, uma ferramenta de expansão do bem. Pegue uma nota qualquer, olhe para ela com respeito e diga: você é energia neutra. Eu te uso para servir, criar e expandir. Isso muda a assinatura vibracional do seu relacionamento com o dinheiro. Pessoas que tratam o dinheiro com desprezo o repelem inconscientemente. O segundo passo é disciplinar a prosperidade.
Hill ensinava que a falta de planejamento é uma forma de autossabotagem vibracional. Jesus ensinava a mesma coisa ao falar da parábola do administrador sábio. Organizar suas finanças é um ato espiritual. Anote cada gasto, cada entrada, cada meta. Não é controle por medo, é ordem por fé. O universo ama a clareza. Onde há confusão, há dispersão de energia. Crie 3 cofres simbólicos. Um para necessidades, um para expansão e um para contribuição. O primeiro é sobrevivência, o segundo é crescimento, o terceiro é gratidão. Isso cria equilíbrio entre receber e dar. Quando Hill estudou os milionários que perderam tudo e depois recuperaram, notou que todos mantinham esse princípio, nunca paravam de doar, mesmo nas crises. Jesus dizia: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O terceiro exercício é integrar o trabalho e o espírito. Hill dizia que a riqueza vem pela aplicação do talento em serviço útil. Jesus contava parábolas de homens que multiplicavam talentos e eram recompensados. O trabalho é o altar onde sua fé se manifesta. Ao acordar, antes de iniciar qualquer tarefa, declare: meu trabalho é canal da abundância divina. Faça cada tarefa com atenção, alegria e propósito. Quando a vibração muda, o resultado muda. O quarto ponto é entender o poder da mente mestra. Hill via o sucesso como resultado de mentes em harmonia. Jesus dizia: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Selecione cuidadosamente com quem compartilha seus sonhos. Pessoas negativas drenam energia. Pessoas de fé expandem. Forme um pequeno círculo de prosperidade com pessoas que acreditam em você. Reúnam-se, orem, planejem e visualizem juntos. O poder combinado multiplica o campo vibracional. O quinto passo é agir em pequenas doses de coragem diária. Jesus nunca esperou condições ideais. Caminhava mesmo sob tempestade. Hill dizia: a coragem é fé em movimento. Faça algo todos os dias que mova sua vibração. Ligue para um cliente, publique algo, aprenda uma habilidade, semeie um contato. Cada ato é uma semente vibracional. Não espere confiança para agir. Haja para gerar confiança. Agora olhe ao redor. Tudo que existe começou na mente de alguém. Toda ponte, toda empresa, todo império, primeiro foi um pensamento. Hill chamava isso de a oficina da mente. Jesus dizia: se tiveres fé como um grão de mostarda. O grão é a ideia. Ele precisa ser plantado, regado e protegido. Quando vier a dúvida, lembre-se, até Jesus foi tentado no deserto. A tentação é a prova da fé. Quando o medo sussurrar, e se não der certo, responda mentalmente: e se der mais certo do que imagino? Um exercício poderoso. Escreva seu objetivo financeiro mais importante no presente, como se já fosse realidade. Eu recebo X reais por mês de forma justa, abençoada e crescente. Leia de manhã e à noite. Sinta. Visualize-se cumprindo essa meta com alegria. Hill chamava isso de autossugestão positiva. Jesus chamava de oração perseverante. Outra prática: use o poder do som. Jesus falava e as coisas aconteciam. Hill explicava que a vibração da voz reforça a convicção subconsciente. Declare diariamente: a abundância divina flui em mim e através de mim. Faça isso olhando-se no espelho, sentindo a verdade vibrar. As palavras certas criam ondas no campo invisível. Aplique também a lei do retorno emocional. Quando alguém prospera, celebre em vez de invejar. A inveja diz: eu não posso ter isso. O aplauso diz: sou compatível com isso. Cada vez que celebra, você afirma ao universo: eu vibro na frequência do sucesso. E no campo espiritual, a prática essencial é a comunhão diária com o silêncio. Antes de tomar decisões financeiras, entre em oração e meditação. Jesus se retirava para ouvir o Pai. Hill chamava de inteligência infinita.
peça direção e confie nas ideias que surgirem em seguida. Pode vir como um pensamento súbito, um insight ou um sentimento de paz. Crie também um ritual semanal de renovação, um dia sem se preocupar com dinheiro. Apenas viva, agradeça, contemple. Isso envia ao universo o sinal de que você confia. Agora, leve o código ao ambiente familiar. Hill dizia que o lar é o primeiro laboratório da mente mestra. Jesus dizia: uma casa dividida não prospera. Traga harmonia à sua casa. Ore antes das refeições, agradeça pelas pequenas coisas, evite discussões sobre falta. A paz doméstica é o primeiro sinal de prosperidade vibracional. No plano emocional, pratique o que chamo de transmutação do peso em propósito. Tudo o que te feriu pode se tornar combustível. Jesus transformou a cruz em vitória. Hill dizia: toda derrota traz a semente de um benefício. Pergunte-se: o que essa dificuldade quer me ensinar? Quando muda a interpretação, a dor vira energia de criação. No campo profissional, alinhe propósito e lucro. Jesus dizia: o trabalhador é digno de seu salário. Hill dizia: a riqueza é o prêmio pelo serviço bem feito. O dinheiro que vem do propósito flui com leveza. Se o seu trabalho atual parece sem alma, adicione alma a ele. Faça-o com amor, transforme o ambiente e portas se abrirão. A prática final é a fé em ação contínua. Escreva em algum lugar visível: a fé é o plano invisível que sustenta meu sucesso. Leia nos dias bons e, principalmente, nos ruins. Quando parecer que nada muda, lembre-se: o invisível se reorganiza antes do visível se transformar. O código de Jesus e Hill não é uma teoria, é um estilo de vida. Começa dentro, expande para fora e retorna multiplicado. Quando você vive nesse estado, tudo que toca prospera porque você se tornou o canal. E agora, respire fundo e diga em voz alta: eu e o Pai somos um. A abundância divina se move através de mim. Tudo o que faço prospera porque faço em amor, fé e propósito. Se essas palavras tocaram seu espírito, compartilhe essa mensagem e escreva nos comentários: eu vivo o código da prosperidade todos os dias. Aplicando o código na vida financeira, profissional e espiritual. Há uma verdade silenciosa que atravessa os séculos. A abundância não vem a quem corre atrás dela, mas a quem se torna compatível com ela. Hill chamou isso de lei da vibração correspondente. Jesus chamou de buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. É a mesma força sob nomes diferentes. Isso significa que o dinheiro nunca é o ponto de partida, é o reflexo final de um estado interno. Se você quer mudar suas finanças, comece ajustando a vibração, não a carteira. A primeira prática para aplicar o código de Jesus e Hill ao dinheiro é desassociar o medo do ganho. Muitas pessoas carregam, sem perceber, crenças herdadas de que riqueza é pecado, egoísmo ou ilusão. Mas Jesus nunca condenou a riqueza, condenou a idolatria. Há uma diferença gigantesca entre amar o dinheiro e compreender o dinheiro como energia divina de troca. Hill dizia: o dinheiro é bom quando serve e mau quando domina. Então, reeduque sua mente para ver o dinheiro como um servo espiritual, uma ferramenta de expansão do bem. Pegue uma nota qualquer, olhe para ela com respeito e diga: você é energia neutra. Eu te uso para servir, criar e expandir. Isso muda a assinatura vibracional do seu relacionamento com o dinheiro. Pessoas que tratam o dinheiro com desprezo o repelem inconscientemente. O segundo passo é disciplinar a prosperidade. Hill ensinava que a falta de planejamento é uma forma de autossabotagem vibracional. Jesus ensinava a mesma coisa ao falar da parábola do administrador sábio. Organizar suas finanças é um ato espiritual. Anote cada gasto, cada entrada, cada meta. Não é controle por medo, é ordem por fé. O universo ama a clareza.
Onde há confusão, há dispersão de energia. Crie 3 cofres simbólicos. Um para necessidades, um para expansão e um para contribuição. O primeiro é sobrevivência, o segundo é crescimento, o terceiro é gratidão. Isso cria equilíbrio entre receber e dar. Quando Hill estudou os milionários que perderam tudo e depois recuperaram, notou que todos mantinham esse princípio, nunca paravam de doar, mesmo nas crises. Jesus dizia: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O terceiro exercício é integrar o trabalho e o espírito. Hill dizia que a riqueza vem pela aplicação do talento em serviço útil. Jesus contava parábolas de homens que multiplicavam talentos e eram recompensados. O trabalho é o altar onde sua fé se manifesta. Ao acordar, antes de iniciar qualquer tarefa, declare: meu trabalho é canal da abundância divina. Faça cada tarefa com atenção, alegria e propósito. Quando a vibração muda, o resultado muda. O quarto ponto é entender o poder da mente mestra. Hill via o sucesso como resultado de mentes em harmonia. Jesus dizia: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Selecione cuidadosamente com quem compartilha seus sonhos. Pessoas negativas drenam energia. Pessoas de fé expandem. Forme um pequeno círculo de prosperidade com pessoas que acreditam em você. Reúnam-se, orem, planejem e visualizem juntos. O poder combinado multiplica o campo vibracional. O quinto passo é agir em pequenas doses de coragem diária. Jesus nunca esperou condições ideais. Caminhava mesmo sob tempestade. Hill dizia: a coragem é fé em movimento. Faça algo todos os dias que mova sua vibração. Ligue para um cliente, publique algo, aprenda uma habilidade, semeie um contato. Cada ato é uma semente vibracional. Não espere confiança para agir. Haja para gerar confiança. Agora olhe ao redor. Tudo que existe começou na mente de alguém. Toda ponte, toda empresa, todo império, primeiro foi um pensamento. Hill chamava isso de a oficina da mente. Jesus dizia: se tiveres fé como um grão de mostarda. O grão é a ideia. Ele precisa ser plantado. Imagine um jardineiro que planta sementes em solo fértil. Ele não grita com a terra, não cobra o tempo, apenas confia no processo. Essa é a imagem perfeita da mente que aprendeu o código de Jesus e Hill. Cada pensamento é uma semente. Cada emoção é a água. Cada ação é a luz do sol. A colheita vem, mas apenas para quem não cava o solo todos os dias em busca de resultados. Prosperar é cultivar paciência fértil, o estado em que você age com confiança e espera com serenidade. Jesus falava do semeador, Hill do plantio mental, mas ambos ensinavam a mesma coisa. Tudo é colheita da consciência. Se você planta medo, colhe limitações. Se planta fé e propósito, colhe abundância. A mente humana é uma horta sagrada. Cuide dela com zelo. O próximo ponto é compreender que o perdão é a limpeza do campo. Enquanto você carrega ressentimentos, está regando ervas daninhas que sugam a energia da colheita. Hill dizia que o rancor consome o foco criativo. Jesus dizia: perdoa 70 vezes 7. O perdão é fertilizante espiritual. Não é aprovar o erro alheio, é libertar-se do veneno que impede a bênção de brotar. Outra metáfora poderosa é a do pescador de almas. Jesus dizia: farei de vós pescadores de homens. Hill traduziria: a verdadeira riqueza é inspirar outros a prosperar. O código da abundância não é acumular tesouros, mas compartilhar a vibração. Quanto mais pessoas você eleva, mais o universo te eleva. Prosperidade é expansão coletiva. Quando ajuda alguém a vencer, você envia ao campo quântico a mensagem: eu sou parte da fonte inesgotável. Agora, pense na tempestade. Jesus acalmava o mar não por magia, mas por domínio vibracional.
Hill observou o mesmo fenômeno nos grandes empreendedores. Eles não reagiam ao caos, permaneciam centrados. A calma é poder espiritual. Quando tudo desaba, respire e repita: a paz de Cristo me governa. Esse simples gesto muda a frequência. O caos externo não tem poder sobre a mente serena. No plano das relações, o código também opera. Hill dizia: a riqueza maior está nas pessoas certas. Jesus formou uma equipe de 12, não porque precisava de números, mas de vibração conjunta. Escolha se cercar de quem te eleva. Amizades são investimentos espirituais. E se precisar se afastar de quem drena, faça em paz. Até Jesus se retirava dos lugares onde a fé era pequena. Outra parábola moderna. Pense na eletricidade. Ela está em todo lugar, mas só flui onde há fio condutor. O Espírito Divino é essa energia universal, e a fé é o fio que permite que ela se manifeste. Hill dizia que a fé é a ligação direta entre a mente e a inteligência infinita. Jesus dizia: tudo é possível ao que crê. Se o fio está rompido pela dúvida, a luz não acende. Reconecte o fio todos os dias com afirmações, oração e gratidão. No trabalho, viva a parábola dos talentos. O homem que multiplicou foi elogiado, o que enterrou foi repreendido. Hill interpretava isso como a lei do uso. Tudo o que você não usa se atrofia. Dons, ideias, oportunidades. Pegue um talento adormecido e o use. O universo premia quem age. Agora observe o tempo. Jesus nunca parecia apressado. Hill dizia que a pressa é ansiedade disfarçada de produtividade. O ritmo divino é tranquilo e constante. Quando você se alinha a ele, tudo acontece na hora certa. Repita mentalmente: eu confio no tempo de Deus. Essa simples frase quebra a frequência da ansiedade e abre o campo da fluidez. E aqui está um exercício simbólico poderoso. Pegue um papel e desenhe 3 círculos. No primeiro, escreva pensar. No segundo, sentir. No terceiro, agir. Agora, una-os. Esse é o triângulo da manifestação. Jesus usava parábolas para alinhar a mente, pensar, o coração, sentir e a conduta, agir. Hill chamava isso de alinhamento criativo. Quando os 3 concordam, o resultado é inevitável. Outro símbolo é o espelho. Toda vez que olhar seu reflexo, veja não o rosto cansado, mas a centelha divina. Diga a si mesmo: dentro de mim habita o mesmo poder que fez o universo. Isso não é vaidade, é reconhecimento. Jesus dizia: vós sois a luz do mundo. Hill dizia: o homem é o único ser que pode dirigir sua vibração consciente. Você é a lâmpada e o interruptor. Agora, leve o código à vida emocional. Quantas vezes a culpa te paralisou? Quantas vezes acreditou que não era digno de prosperar? Jesus libertava as pessoas dizendo: vai e não peques mais. Ele as desligava da culpa vibracional. Hill observou que o sentimento de indignidade bloqueia o fluxo de sucesso. Substitua a culpa pela responsabilidade. Não se puna, aprenda. A lição liberta. Quando sentir medo do futuro, lembre-se do episódio da pesca milagrosa. Pedro lançou as redes sem entender e quase as rompeu de tanto peixe. Hill dizia: o inconsciente responde à fé, não à lógica. Muitas vezes, o milagre vem do ato irracional da fé. Lançar a rede mesmo quando parece inútil. E quanto ao fracasso, Jesus caiu 3 vezes sob a cruz, mas levantou todas. Hill escreveu: o fracasso é um evento, não uma identidade. O código não te livra das quedas, mas te dá força para se levantar com sabedoria. Cada tombo é um degrau. No plano financeiro, pratique a fé ativa nos pequenos gestos. Quando pagar contas, abençoe o dinheiro que sai. Diga: volte multiplicado. Quando receber, agradeça. Essa energia de gratidão cria circulação. Dinheiro parado apodrece como água estagnada.
Dinheiro abençoado se renova como fonte viva. Agora, imagine Jesus e Rio sentados lado a lado, olhando para você. Jesus diz: tudo o que o Pai tem é teu. Rio acrescenta: mas só se você acreditar e agir. Ambos sorriem porque sabem que o código está sendo despertado em você neste instante. O fechamento é simples. O milagre da prosperidade não é sorte, é sintonia. Quando a mente crê, o coração sente e o corpo age, o universo obedece. Você não é vítima das circunstâncias, é arquiteto vibracional da sua realidade. Por isso, daqui em diante, viva como quem já venceu. Fale como quem já possui, trabalhe como quem já agradece. E quando vier a dúvida, lembre-se de Jesus acalmando o mar e de Rio escrevendo em meio à falência. Ambos sabiam que o poder não vem do que se vê, mas do que se sente. A prosperidade é sua herança natural. Não mendigue o que já te pertence. Reivindique com fé, humildade e ação. Agora, feche os olhos e repita: eu sou um canal da abundância divina. Eu penso, sinto e ajo com fé. Tudo o que faço prospera, porque o Espírito de Deus age através de mim. Respire, sinta. A vibração mudou. O código foi ativado. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa lembrar quem é. Curta, inscreva-se e escreva nos comentários: o código está vivo em mim. Imagine um jardineiro que planta sementes em solo fértil. Ele não grita com a terra, não cobra o tempo, apenas confia no processo. Essa é a imagem perfeita da mente que aprendeu o código de Jesus e Rio. Cada pensamento é uma semente, cada emoção é a água, cada ação é a luz do sol. A colheita vem, mas apenas para quem não cava o solo todos os dias em busca de resultados. Prosperar é cultivar paciência fértil, o estado em que você age com confiança e espera com serenidade. Jesus falava do semeador, Rio do plantio mental, mas ambos ensinavam a mesma coisa. Tudo é colheita da consciência. Se você planta medo, colhe limitações. Se planta fé e propósito, colhe abundância. A mente humana é uma horta sagrada. Cuide dela com zelo. O próximo ponto é compreender que o perdão é a limpeza do campo. Enquanto você carrega ressentimentos, está regando ervas daninhas que sugam a energia da colheita. Rio dizia que o rancor consome o foco criativo. Jesus dizia: perdoa 70 vezes 7. O perdão é fertilizante espiritual. Não é aprovar o erro alheio, é libertar-se do veneno que impede a bênção de brotar. Outra metáfora poderosa é a do pescador de almas. Jesus dizia: farei de vós pescadores de homens. Hill traduziria: a verdadeira riqueza é inspirar outros a prosperar. O código da abundância não é acumular tesouros, mas compartilhar a vibração. Quanto mais pessoas você eleva, mais o universo te eleva. Prosperidade é expansão coletiva. Quando ajuda alguém a vencer, você envia ao campo quântico a mensagem: eu sou parte da fonte inesgotável. Agora, pense na tempestade. Jesus acalmava o mar não por magia, mas por domínio vibracional. Hill observou o mesmo fenômeno nos grandes empreendedores. Eles não reagiam ao caos, permaneciam centrados. A calma é poder espiritual. Quando tudo desaba, respire e repita: a paz de Cristo me governa. Esse simples gesto muda a frequência. O caos externo não tem poder sobre a mente serena. No plano das relações, o código também opera. Hill dizia: a riqueza maior está nas pessoas certas. Jesus formou uma equipe de 12, não porque precisava de números, mas de vibração conjunta. Escolha se cercar de quem te eleva. Amizades são investimentos espirituais. E se precisar se afastar de quem drena, faça em paz. Até Jesus se retirava dos lugares onde a fé era pequena. Outra parábola moderna. Pense na eletricidade. Ela está em todo lugar, mas só flui onde há fio condutor. O Espírito Divino é essa energia universal.
e a fé é o fio que permite que ela se manifeste. Hill dizia que a fé é a ligação direta entre a mente e a inteligência infinita. Jesus dizia: tudo é possível ao que crê. Se o fio está rompido pela dúvida, a luz não acende. Reconecte o fio todos os dias com afirmações, oração e gratidão. No trabalho, viva a parábola dos talentos. O homem que multiplicou foi elogiado, o que enterrou foi repreendido. Hill interpretava isso como a lei do uso. Tudo o que você não usa se atrofia. Dons, ideias, oportunidades. Pegue um talento adormecido e o use. O universo premia quem age. Agora observe o tempo. Jesus nunca parecia apressado. Hill dizia que a pressa é ansiedade disfarçada de produtividade. O ritmo divino é tranquilo e constante. Quando você se alinha a ele, tudo acontece na hora certa. Repita mentalmente: eu confio no tempo de Deus. Essa simples frase